você não criar uma imagem de marca, você pode ter certeza que alguém vai criar para você. Então, se você não se posiciona, não escolhe uma mensagem para passar, não se comunica de forma coerente com esse significado que você está querendo defender, as pessoas elas vão criar uma imagem na cabeça delas. E às vezes é muito distante daquela imagem que inclusive vai te beneficiar. Falta criatividade mesmo, se a gente está pensando em marca, pensando em publicidade de TV, por exemplo. Pode ser aqui sejam criativas no sentido de parecerem inteligentes, disruptivas, que vai fazer rir, mas poucas focam nesse diferencial mesmo da marca. Então fica tudo muito similar, tudo muito confuso, gera essa confusão na cabeça das pessoas. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Me Chama de Marketing. Eu tô aqui com ela, com a Vanessa. Olá, sejam bem-vindos ao nosso podcast, nosso quarto podcast do Me Chama de Marketing. E a gente vai falar hoje sobre o tema marcas confusas e o prejuízo que elas geram a longo prazo. E que prejuízo é esse, né? É um grande prejuízo. É um grande prejuízo. A gente sempre defende que é melhor começar do jeito certo do que ter que arrumar a casa no meio do caminho, né? De ter que trocar. Na verdade, arrumar a casa não, né? De ter que trocar o pneu do carro enquanto o carro tá rodando. Então você vai estragando todas as outras coisas. Não vai dar certo. Não vai dar certo, você ainda vai estragar o restante do carro. Exatamente. Essa analogia mostra muito bem, né? Essa é muito boa. A marca, né? Quando a gente fala de branding, quando a gente fala de posicionamento, as pessoas pensam que isso é algo para pensar lá na frente. A gente entende que não é agora, ou é para marcas grandes, não é pra gente. Mas a gente defende isso, que seja desde do começo, a gente saiba qual é a direção que a gente vai seguir, né? Quando a gente está criando uma empresa e aí a gente está pensando na marca, qual direção que essa empresa vai seguir? Porque também se a gente não tem uma direção clara, para onde que a gente está indo? Qual o caminho que a gente vai seguir? Qual velocidade que a gente vai, né? Onde que a gente vai saber onde que a gente vai chegar se a gente não tem uma direção? E se o trabalho de marca não tá mostrando pra gente esse caminho que a gente precisa seguir? A marca, ela tá muito ligada com a parte do negócio em si, né? O pessoal acha, às vezes, que marca é só marketing, que é só um logo bonito, é só um conjunto de cores ali que se combina. E a marca, ela vai muito além disso. Ela não só define para onde a empresa vai no curto, médio e longo prazo, mas também qual que vai ser a cultura que vai estar ali dentro daquela empresa. Por isso que ela precisa existir desde o dia 1, porque a gente dá pra gente dizer que a missão da empresa, ela tá 100% atrelada à marca, ou seja, então a marca, ela é uma expressão dessa missão para o mundo, né? E ter muito claro, não só para quem tá do lado de fora, para os consumidores, mas para os consumidores internos, né? Então, para os empreendedores ou para os times que vão trabalhar ali naquela empresa, é muito importante, porque aí vai todo mundo alinhado para o mesmo caminho. Porque quando isso não acontece, a gente sabe que é confusão na certa. Quando não tá claro, né, Fê? Quando não existe essa clareza mesmo de o que, por quê, como a gente faz, quem somos, por que somos, como que as pessoas vão entender isso, né? Como que as pessoas vão querer estar junto com a marca, vão comprar a marca, vão fazer parte daquela comunidade. Isso tudo às vezes parece conceito muito distante, mas é o que a gente tenta, a gente trabalha para mostrar que não, a gente trabalha para mostrar que a partir desde o dia 1º é importante, porque senão é sempre muito vago, é sempre muito superficial. E como que, se a própria empresa não tem a clareza, como que as outras pessoas, em todo o processo, vão ter clareza também? Então, você até falou, né, mais cedo que é muito importante que a empresa ela já nasça focada em saber quem é ela no mundo, né? Então, qual é o lugar que ela vai ocupar, como que ela vai se posicionar. Isso é marca. Não é, de repente, contratar uma consultoria de branding como a nossa para fazer um trabalho bem elaborado, que sim, exige um investimento, mas também ninguém está falando aqui, vamos investir milhões em campanha, ou vamos fazer campanha só para divulgar o nome da marca, não é nada disso, né? Então, que dá para você começar definindo o caminho que você quer alcançar. Então, a gente, inclusive, também, né, ensina a fazer isso. A gente tem para todos os gostos, né? Produtos para todos os gostos. Para quem quer um acompanhamento mais próximo e para quem quer fazer por conta própria, porque a gente realmente acredita que marca é extremamente fundamental. E aqui no Brasil, muitas vezes a pessoa vai começar um pequeno negócio,
E aí ela tá naquele estágio onde o mais importante, óbvio, em todo negócio é muito importante, mas num negócio que tá nos estágios iniciais mais ainda, que é vender. Então, eu não quero saber qual que vai ser o nome da minha marca direito, coloca qualquer nome lá, ou vamos pensar aí, faz um logo mais ou menos lá no Canva, né? E aí Precisa depois a gente sobreviver, vê. né? Sobreviver nos primeiros meses, Isso. principalmente, né? Você está criando aquele negócio, né? O que é que te levou para fundar aquela empresa? E tudo bem, porque às vezes a necessidade é literalmente pagar as contas, né? Mas não quer dizer que não se possa gastar um tempinho, né? Porque a gente vai ter que. Se eu vou vender brigadeiro que seja, eu vou ter que encontrar uma forma de me destacar de todas as outras pessoas que estão fazendo a mesma coisa. Então, esse é um investimento de tempo, muitas vezes não é nem de dinheiro, é mais de tempo nesse início, que para quem não tem tanta condição, faz sentido de fazer também. E para quem já pode contar realmente com uma ajuda especializada, claro, aí é melhor ainda, né? Porque aí você começa num caminho que é muito mais assertivo. Mas de uma forma ou de outra tem que ser priorizado. A gente defende de uma forma ou de outra priorizado. Exatamente. Porque assim, se você não criar uma imagem de marca, você pode ter certeza que alguém vai criar para você. Então, se você não se posiciona, não escolhe uma mensagem para passar, não se comunica de forma coerente com esse significado que você está querendo defender, as pessoas elas vão criar uma imagem na cabeça delas. E às vezes é muito distante daquela imagem que inclusive vai te beneficiar. Pelo contrário. Com certeza. Vai acabar prejudicando. Ninguém ninguém impede a construção dessa imagem. A questão é se a gente vai fazer isso de forma consciente ou se a gente vai deixar a vida levar. E aí cada um cria a imagem que tem e isso vai ter, a gente tá falando sobre prejuízo a longo prazo, isso vai ter um prejuízo para a empresa. Sem dúvida. E algo que, assim, justamente das pessoas acharem que branding é algo que vai fazer lá na frente, né, depois que eu já tiver caixa, já tiver ganhando muito dinheiro. Então, às vezes, você fez essa construção de uma forma ou confusa, como a gente está falando, ou errada mesmo. E o que acontece? Em algum momento, você vai ter que corrigir essa rota. E aí, para corrigir essa rota, o investimento ele é infinitamente maior. Porque a gente vê empresas, principalmente as empresas grandes, fazendo, né, esses trabalhos de reposicionamento de marca, de mudança de logo, tudo mais. Isso é algo normal. Aliás, fazer até atualizações na própria marca é um movimento super natural e necessário. Sim. Só que é custoso. Então, é diferente a gente falar de uma Havaianas, né, Van? Uma Havaianas que fez era um chinelo que era mais focado, não tinha um diferencial em si, era mais focado ali para ser um produto barato. Para ficar no pé apenas. Só que para ficar no pé apenas, que tinha, sei lá, 2, 3 cores básicas, e que com a entrada de um concorrente precisou se reposicionar, e a gente falar de alguém que não tem o mesmo orçamento da Alpargatas para fazer esse reposicionamento da marca. Exato. Então, esse processo de mudança da Havaianas foi custoso e foi feito no longo prazo. É não clássico, é de uma hora para né, outra Fê? que você vira a chavinha. É clássico, assim, quando a gente fala de rebrand, acho que o caso da Havaianas é o que vem à cabeça mais rápido, assim, mais fácil, né? Pelo sucesso até que foi. Na Europa, você vê às vezes a Havaianas sendo vendida por 200 euros. É uma coisa muito, muito... Eu já vi. É uma coisa muito louca, assim. Então, teve um sucesso muito grande. Então, a gente fala... ao mesmo tempo que a gente tem essa dimensão também de que a Havaianas fez e é uma empresa grande... Pode dar aquela falsa impressão de que, olha, foi fácil, né? Foi simples, olha só como teve um sucesso. E não quer dizer que é assim. Não quer dizer que todo é possível, é necessário, mas também não quer dizer que toda mudança, assim, tão radical, virar esse 180 ali da sua estratégia, do seu posicionamento, como fez a Havaianas, sempre vai dar certo. Pode ser que na metade desse caminho... a empresa morra, pode acontecer várias coisas ali. Então, ter definido do começo ali, de uma forma bem clara, sabendo que o mercado vai mudar, a forma como as pessoas consomem vai mudar, as pessoas vão mudar, e a gente vai precisar se adaptar, mas pensar esse caminho primeiro ali, desde o dia 1, é necessário.
esses exemplos grandes inspiram, mas esses exemplos grandes não podem nunca dar pra gente a falsa sensação de que vai ser fácil, é moleza, então lá na frente eu me preocupo com isso. Não, vamos se preocupar com isso agora, vamos priorizar isso agora, com o orçamento que a gente tem, com o tempo que a gente tem, mas vamos pensar isso quando a gente tá pensando marca. E a gente também não está defendendo aqui que realmente não se possa fazer essa mudança de rota, Sim, né? não. Às vezes o cenário muda, Sim. né? O consumidor, ele muda, então é necessário ajustar. Mas começar do jeito certo, pelo menos com uma coerência de valores, porque isso é algo que não muda. A gente viu uma mudança de imagem, de posicionamento da Havaianas, por exemplo, sendo um produto mais popular, se posicionando depois como um produto até mais fashion. Só que os valores da marca, que a marca defende, esses sim, eles se mantêm. A história de criação da marca também, ela vai se manter. Então tem elementos ali que vão sempre fazer parte da história. Então, por que não já construir essa história desde o começo? Sim. A Havaianas, por exemplo, apesar de ter mudado para essa mudança de um produto popular para um produto mais caro, sempre se colocou como uma marca de orgulho nacional, né? Como o orgulho de ser brasileira. E aí, inclusive, até justifica também o fato dela ser tão cara lá fora. Então, ela é uma representação do Brasil. E para quem quer ter um pedacinho do Brasil nos pés, no caso, tem que né, pagar. acaba comprando. Tem que pagar caro. Tem que pagar caro. Outro ponto, né, Fê, quando a gente pensa marca, é a questão do nome, é o naming. Então, pensar também de forma estratégica, entendendo essa direção para onde a gente quer ir, quem que a gente quer ser no mercado, que lugar a gente quer ocupar no mundo, para pensar esse nome, porque depois o nome pode prender aquele negócio em um nicho específico, ou numa imagem mesmo de marca específica, né? Então é bem importante a gente ter, já definir, já sentar, priorizar, pensar e definir ações, estratégias de branding para a construção dessa marca, até mesmo para a gente poder pensar esse nome. O nome pode congelar ali aquela empresa naquele mercado, ou mesmo ser comparada e essa comparação gerar uma imagem na cabeça das pessoas que é aquilo que a marca não quer, né? E isso a longo prazo, a gente está falando de prejuízo, com certeza prejudica, né? Pode atrapalhar o começo dessa empresa, a forma como ela se posiciona no mercado, e a longo prazo pode custar a vida dessa empresa, se a gente parar para pensar. E aí a gente tem um case bem interessante que eu sei que você adora, que é o case da Kim Kardashian e da Kimono. Você adora o case, não o... da Kim Kardashian. Não a Kim Kardashian, não a Kim Kardashian. Não, mas ela é boa, é boa dessas coisas, ela é boa de marketing, sim. Não temos que reconhecer. Ela é marqueteira. Mas o case da Kim Kardashian e da marca Kimono, que era uma marca de espartilho que ela criou. E aí, a gente estava falando antes, né, de começar o podcast, todas as marcas da Kim Kardashian, ela faz uma referência ao nome dela. Então, começava com aquele Kim de kimono. Só que kimono já é uma palavra usada, ela já tem um significado, né? Ela já tem uma imagem, quando a gente fala... Cultural, né, Van? Inclusive, é um símbolo cultural muito protegido, forte. Né? Quando a gente fala kimono, já vem uma imagem na nossa cabeça do que é um kimono, né? Pra gente, Exato. Desse lado de cá do globo, com certeza a gente não tem esse valor afetivo do kimono, cultural, tradicional, né? Dessa vestimenta pra gente, mas existe todo um outro lado do mundo ali, do globo ali, que tem isso muito forte. Então ela escolheu esse nome pra falar sobre, colocar uma marca ali de espartilho, né? De roupa de baixo, mais sensual. E aí o que aconteceu? Não pegou bem. Ela foi para as redes sociais e falou: olha, tá vendo? Eu vou criar isso, vai chamar kimono. O pessoal falou: poxa, não dá pra você fazer isso, tá me desapontando. Isso é muito desapontante. Não dá pra chamar kimono a sua marca. E aí ela mudou, então, ela fez esse teste, ela jogou para as pessoas e ela recebeu esse feedback negativo e ela mudou para skins, então o nome da marca. A grande questão legal, positivo, bom que ela pôde testar, não insistiu no erro, né? Ela entendeu que não estava certo e aí ela trocou, mas não somos todas Kim Kardashian. A gente não tem audiência, visibilidade, a gente não tem as pessoas vendo tudo que a gente faz como Kim Kardashian. Então, ela pôde voltar atrás desse erro de uma maneira muito fácil.
Com certeza custou dinheiro, mas ela... Mas não também sem gerar um desgaste, né? Na marca dela pessoal ainda mais. Sim. Porque ela se posiciona justamente, né, como a gente falou, ela é marqueteira ela usa a própria imagem, ela e as irmãs também, né, que também têm produtos ligados à imagem pessoal, à marca pessoal, e aí ela usa o nome dela para promover esses produtos. Então, assim, é óbvio, ela sai dessa sem dar grandes prejuízos no longo prazo? Ela sai, né? Porque ela já tá mais consolidada. Mas se ela tivesse pensado um pouquinho melhor nesse nome e até ter uma correlação com o produto, de fato, que não tem nenhuma. Fazer um sentido. Então ela teria evitado esse estresse. A gente tava... Fazer algum sentido. A gente falou que a gente adora esse caso, mas exatamente porque a gente pensa, poxa, ninguém pensou que isso não ia dar certo. Não teve ninguém que levantou a mão e falou, opa, Kim, deixa eu te falar, eu acho que esse negócio não vai ficar legal. Ou teve, sei lá, e aí ela assim mesmo quis jogar pra rede social, né, pra testar antes. Mas a gente não vai ter a mesma... Às vezes até pela polêmica, né? Sim. Porque tem isso, às vezes apenas pela polêmica para dar mais visibilidade. Eu acredito que não tenha sido esse o caso, né? A gente não sabe. A gente não sabe. Acredito que não. Mas ela conseguiu reverter. Mas de qualquer forma não deu certo. Nem todo mundo vai conseguir reverter isso antes de colocar uma marca no ar, né? Então a gente tá falando, por exemplo, de uma marca de roupa, né? De certa forma é uma roupa, que tem custo de tudo ali por trás que envolve, e lançar uma marca que não vai ser aceita no mercado, quanto que isso vai gerar de prejuízo? Nem precisa ser de longo prazo, vai ser imediato praticamente, né? E ela conseguiu reverter, então legal. Mas olha só a importância do nome. Até mesmo nesse sentido de que nem a Kim Kardashian, que tem essa imagem, que como ela cuida muito da imagem, é marqueteira, é uma boa imagem, né? Quem gosta, gosta muito. Quem gosta, gosta muito. Tem apreço pela marca dela. Nem ela conseguiu passar algo goela abaixo das pessoas, né? A marca dela ali carimbada não foi o suficiente para que isso não gerasse um desconforto nas pessoas, para que elas falassem, olha, isso daqui não vai dar certo, você precisa mudar a sua marca. Sim, e aí o trabalho que se tem depois de fazer também essa mudança de nome, que é como você disse, ainda mais se você já tem o produto pronto, né? Então, imagina o investimento em etiqueta, Nossa, é muita coisa para... Uma Kim Kardashian suporta uma mudança drástica dessa, né? Um revés financeiro temporário. Mas uma marca que está começando não poderia fazer isso, né? Então, por que não começar com o pé direito, né? Você vai evitar tanta dor de cabeça na frente, tanta dor de cabeça, que se as pessoas soubessem, elas tirariam o branding do pedestal e colocariam para jogo no dia 1 da empresa, porque, assim, é o que faz a diferença. Daria uma devida importância. No sucesso ou no fracasso. E até o que você falou, né, das empresas que começam com um nome que ele é tão amarrado, é bom por um lado, porque quando o nome ele tá remetendo a uma categoria, você automaticamente vai chamar mais atenção ali, né? Então a pessoa, ela vai bater o nome no teu... aliás, vai bater o olho no teu nome, não o nome no teu olho, ao contrário. E já vai saber o que é que aquela empresa faz. Então você tinha a Telefônica, é bem óbvio o que a Telefônica fazia. Depois a Telefônica virou a Vivo. Sim. Mas era óbvio. Agora, mais uma vez, você fica amarrado naquela categoria. E isso não é bom se você pretende expandir, se você pretende fazer uma mudança mesmo de mercado que acontece, né? Então, ou querer trabalhar com produtos que são correlacionados ali para o mesmo público, mas não necessariamente da mesma categoria. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração na hora que a gente vai criar um nome, na hora que a gente vai criar uma marca, e aí fazer isso sem estratégia é problemático, né? Pode realmente amarrar ao invés de promover um sucesso. Sim. Outro problema, né, Fê, que a gente vê dessa ausência da estratégia de marca, que é o branding, nas empresas desde este dia 1, é a confusão de marca na cabeça das pessoas. Quanto mais produtos, então, existem ali dentro de um nicho, mais confusão a gente pode entender que vai acontecer. Porque as pessoas não pensam naquela determinada marca, naquela empresa, como um diferencial.
fica tudo muito semelhante, né? As mensagens são muito parecidas, os benefícios que a gente vê que as empresas vendem são muito parecidos. Elas não contam suas histórias, elas não reforçam seus valores. O tom de voz é praticamente igual. Falta criatividade mesmo, se a gente está pensando em marca, né? Aí, as propagandas, pensando em publicidade de TV, por exemplo, pode ser que sejam criativas no sentido de parecerem inteligentes, disruptivas, que vai fazer rir, né? Mas poucas focam nesse diferencial mesmo da marca. Então fica tudo muito similar, tudo muito confuso, gera essa confusão na cabeça das pessoas. Sem dúvida, né? Se a gente for pegar uma categoria que é difícil você diferenciar um produto do outro, até as embalagens são muito similares, é da categoria de limpeza, né? De limpeza pessoal ali, principalmente de shampoos. Vai no mercado ou numa farmácia, você entra lá, são todos aqueles potinhos coloridos, com as propagandas geralmente tem alguma celebridade que tá em alta, né, que tá fazendo alguma novela ou é alguma cantora com aquele cabelo lindo, maravilhoso do Photoshop ali na imagem, na foto, segurando o produto, e o benefício, como você falou, geralmente é o mesmo, né, cabelos sedosos, cachos perfeitos, e é isso. Assim, não tem, além da marca em si, e essas empresas, elas investem pesado em fazer a gestão das suas marcas, né? Em criar essa imagem de marca, mas isso às vezes não é transportado ali para comunicação de uma forma onde esse diferencial da marca ele realmente faça sentido e você consiga, através da comunicação, diferenciar uma da outra. Então, nem através do produto e nem através das campanhas, muitas vezes. Então parece tudo a mesma coisa. E aí a gente tem esse mercado que tem... Nossa, eu nem sei quantas marcas existem, sinceramente, no mercado de... Muitas, não dá pra contar. Né? Não param de aparecer novas, inclusive. E aí uma marca que vai querer entrar nesse mercado que é ultra saturado e dominado por grandes empresas, como uma L'Oréal da vida, uma Unilever da vida, ela tem que fazer algo diferente. Porque se ela entra querendo fazer essa comunicação mais genérica, que as grandes até precisam fazer por questões de quererem atingirem massas, né? Então, se entra uma marca que é menor e ela vai querer olhar e falar, tá dando certo lá pra L'Oréal, vou fazer algo parecido. E não ter ali uma marca que realmente tenha personalidade, que tenha um tom de voz totalmente diferente, né? Como o caso da Lola, que a gente também estava falando antes, que tem nomes de produtos assim que são incríveis, né? Que você lembra do produto. Eu falei que tem uma máscara que eu não esqueço esse nome jamais, que é uma máscara para cabelos que chama Morte Súbita, que é para deixar o cabelo molinho, né? Tipo morto, desmaiado, é muito bom morto, esse nome. Desmaiado, é muito bom. Essas empresas então, se posicionam. Eles entraram. Exato, e você lembra. Esse que é o ponto. E aí não basta você lembrar, você lembra e você compra, né? Então, e pensando em Lola, essa ideia também. Pensando em Lola, né, Fê, a gente tem outro aspecto que é a comunidade. Você não vê a Pantene. A Pantene tem uma comunidade forte? Posso estar muito enganada. Acho que não. 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 Seda. Também não vejo. Agora, Lola, entra em grupos sobre cabelo ali. Entra no Facebook, né? O Facebook ainda é muito bom para esses grupos, né? Para a comunidade. Então, sobre cabelo, ou mesmo nessa comunidade vegana, né? Existem defensores fiéis da Lola. Que a Lola vai lançar um produto, ela é quase igual a Apple. As pessoas estão esperando, as pessoas vão comprar. Quando compram, as pessoas falam, olha, eu comprei, eu vou testar e eu conto para vocês. Tem essa paixão pela marca, né? Porque tem uma marca, existe uma marca. Eles contam de onde eles vieram. Eles trabalham muito forte com influenciadores, mas que tem influenciadoras que fazem vídeos sobre os produtos de forma absolutamente espontânea, que não estão recebendo nada. Isso é muito, assim, para uma marca menor, né, entrar realmente nesse mercado que é super competitivo, esse diferencial garante o sucesso. Sim. E permite que se venda também com um preço um pouco acima, né? Sim. Porque um shampoo da Lola é um pouco mais caro do que um Seda. Sim.
Mas a marca permite que esse valor ele seja percebido pelas pessoas e as pessoas aceitem comprar, Sim. aceitem pagar por ele, né? Que é o grande lance, é o mais importante. E um dos benefícios também dessa comunicação muito próxima, se a gente pensar, eu participo de alguns grupos sobre cabelo, por isso que eu tô falando. Eu falo dessa comunidade, eu consigo perceber isso. Mas eu já vi, por exemplo, alguns lançamentos da Lola, ou até quando a Lola reformulou algum produto, né? Trocou a fórmula ali de algum produto, de algumas pessoas reclamarem. Não ficou bom, não gostei, e aí a empresa volta atrás, ou ela é obrigada a falar o que ela fez, né? Então essa comunidade também, ela é boa nesse sentido de a gente pensar pro negócio. Então a marca gerou essas pessoas ali ao redor dela, né, essas pessoas fiéis, no sentido de comprar muito, mas até mesmo de dar esse feedback. Olha, marca, a gente gosta mais assim, a gente preferia desse jeito. Então a gente volta, óbvio, né? A marca pensa no lucro, no negócio dela. Então, ter esse feedback muito próximo da sua comunidade, dos seus clientes, para a marca é excelente. A Lola é outro caso que é bem interessante, assim, da gente reforçar. Que é uma marca nada confusa. Nada né? confusa. Posicionamento claro, a história é clara, você sabe de onde que vem, como vem, valor que defende, né? Então, uma comunicação única, né? Não só dos nomes dos produtos que a gente está falando, mas sim também dessa parte dos nomes, do visual, de como que eles entregam os produtos, tudo assim. A Lola é um case, se a gente pensar em brand, é um case bem legal. Não, se alguém tiver curiosidade, a gente depois pode colocar aqui, né, na edição na tela algumas campanhas de shampoo só para mostrar que é tudo igual. Que realmente parece que é tudo igual, que parece que você tá falando do mesmo produto. Assim, cabelos coloridos, cabelos danificados, cabelos oleosos, cabelos loiros, ou então com ácido hialurônico, os produtinhos da moda, os componentes da moda. Esse tem ácido hialurônico, esse daqui é micelar, esse daqui tem aloe vera, esse daqui tem prebióticos. Então você vai no... Nossa, prebiótico no cabelo. Tá na moda. Você vai no rosto, em tudo, tá na moda, os prebióticos. E aí tem esses ativos da moda, você vai na prateleira do supermercado, aquilo é tudo muito igual, né? E a pessoa faz o quê? Cai naquele paradoxo da escolha. E aí, o que eu faço? O que eu vou escolher? E qual a sua marca vai ser escolhida? Não sei. Vai ser o preço que vai definir, ou a embalagem que tá mais coloridinha ali, que vai definir o que é que o consumidor vai escolher. Inclusive, no Brasil, 64% dos consumidores dizem que não tem uma marca de preferência. Então, principalmente para esses bens de consumo, né, que realmente não tem... Você não precisa investir tanto tempo para escolher qual shampoo você vai usar, ou qual sabão, né, que você vai usar para lavar roupa, com exceção da sua avó, que só usa Omo. Mas por quê? Porque a Omo trabalha muito bem a imagem de marca na cabeça da sua avó e de várias outras donas de casa. Porque eu também, né, a gente já falou disso no episódio passado, mas eu também só uso Omo aqui. Por quê? Porque a marca sempre fica... Eu chego no mercado, mais um caos pessoal, né? Você chega no mercado e você fala assim... mas esse aqui, puxa, é 10 reais mais barato do que o Omo. Mas será que é bom? Porque não deve lavar direito. Será que é tão bom? É mais barato porque não deve lavar direito. Eu vou comprar o Omo mesmo. Será que mancha a roupa? Sério? Gente. Exatamente. Aí quando eu começo a pensar isso, você fala assim, meu Deus do céu, é o marqueteiro caindo na própria armadilha. Mas é casa de ferreiro, espeto de pau. Total. Você sabe como é que funcionam os mecanismos, mas mesmo assim você cai neles. E Omo por exemplo, esse é assunto para outro podcast, mas Omo já sofreu até boicote, né? Há uns anos atrás. A gente não me lembro exatamente por que foi, mas teve uma campanha que não compre Omo. E aí talvez durante um tempo as vendas tenham sido prejudicadas, mas a marca é tão forte que simplesmente morreu. Ninguém falou mais sobre isso. Aquela questão da modinha da internet acabou, né? E as pessoas voltam a comprar Omo, porque a marca é forte. Foi um cancelamento virtual da marca? Teve. Isso? Por alguma campanha, eles veicularam alguma campanha que teve um cancelamento, assim. A gente não compra Omo.
Agora eu não me lembro se foi contra a família tradicional brasileira, não me lembro mesmo, assim, o que foi exatamente, mas teve. Jogando no Google a gente consegue encontrar. E deve ter tido um prejuízo, talvez ali em curtinho prazo, acredito que tenha tido sim. Para a marca também, né? Fica esse arranhadinho ali, mas o trabalho anterior é tão bom que isso é superado, né? Isso não destrói uma marca. Pode arranhar, as pessoas podem se lembrar, mas isso não destrói uma marca. Exatamente. E aí, se você se mantém coerente também com aquele. A gente sempre fala, né? Você tem que ter o direcionamento, você tem que nascer certinho ali, sabendo pra onde você vai no dia 1, mas você tem que manter coerência também, porque não adianta. O direcionamento é esse, mas. E a gente vai falar do A gente vai falar daqui a pouco, verdade. Não fez isso, que não fez nada disso, que tem um posicionamento extremamente claro, mas que a equipe de marketing, inclusive, achou que era uma boa ideia seguir por um caminho assim, tanto quanto duvidoso, e não deu certo. Bom. Fecharam o olho e foram, né? Mas não deu certo. Exato. Tentaram colocar a goela abaixo uma ideia num lugar onde não cabia, para um público onde não tinha coerência. Enfim, né? A gente já tá dando vários spoilers, a gente vai falar disso mais pra frente. Daqui a pouco. Porque esse é um case, assim, de confusão de marca terrível, né? Terrível, que trouxe, assim, prejuízos avassaladores para a marca, né? Porque é um processo que está acontecendo agora. Então, assim, a gente consegue ver que... Em tempo real. Na pele aí em tempo real, o que uma confusão de marca não causa. Exato. Né? E aí, Fê, você citou aquele estudo, né? Que diz que 64% das pessoas não têm preferência por uma marca ou outra. E aí, o que a gente pode entender por isso? Por que isso acontece? Por essa confusão, por essa similaridade e porque também as ações, quando a gente está falando de ações de marketing, de comunicação, as publicidades, elas são focadas em vendas, em promoções, em descontos e campanhas comemorativas, né? Não focadas nos diferenciais. Tem um estudo, inclusive, da Harvard Business Review, que fala que 7% apenas das campanhas de publicidade de marcas são focadas em apresentar os diferenciais das marcas. As outras campanhas, elas podem, como a gente já falou, elas podem tentar ir para o lado mais criativo, mais engraçado, um pouco mais inteligente as campanhas, mas elas não focam de fato naquilo que é diferencial. Então, elas não conseguem chamar a atenção e mostrar aquilo que é diferente na marca, né? Isso faz com que as pessoas não tenham preferência. Então, eu não vejo que esse 64% é apenas um resultado... É apenas a forma como as pessoas consomem e aí as empresas reagem a isso. Mas eu acho que a própria ausência das empresas de mostrar diferencial faz com que as pessoas não tenham preferência. Se as empresas focassem isso daqui é o que eu sou, né? Isso aqui é o que eu sou, isso aqui é o que eu acredito, isso aqui é por que eu existo no mundo, esse lugar é o lugar que eu ocupo. Você acredita em mim? Você tá de acordo com isso daqui que eu sou? Então me compra. E se as empresas tivessem esse posicionamento, as pessoas teriam as preferências, né? Mas as pessoas nem sabem esses diferenciais. Então, elas compram realmente... vão comprar pelo preço, pela campanha, por um benefício ou outrozinho ali, às vezes, que se destaca momentaneamente na vida dessas empresas. Mas não porque foi apresentado de uma maneira estratégica aquele diferencial. Não, e às vezes é uma comunicação que ela vai até ferir a imagem de marca no curto prazo. E dá para entender por que isso acontece, né? A gente está num momento histórico onde a gente tem muitos dados à disposição. Então, você consegue medir, principalmente para campanhas mais focadas em performance, em vendas diretas, você consegue ver o quanto você coloca, o real que você investe, quanto que ele gera lá na ponta, ou não gera, né? Se gera lucro ou prejuízo. Então, isso acabou também deixando, vamos colocar entre aspas, a ideia de que só investir em performance, né, em vendas diretas, é que gera resultado, ou pelo menos é aquele resultado que a gente consegue ver de uma forma imediata e consegue metrificar de uma forma mais assertiva. E parece que branding é algo um pouco mais... é legal, eu sei que funciona, mas eu não tenho muito como provar, então eu vou fazer algo que é no curto prazo, que vai me dar o lucro, vai me dar o bônus, eu vou bater a meta, meu chefe vai ficar feliz, né? Mas
não tem problema se eu tô ali, se eu tô trabalhando a imagem de marca, ou pior, se eu tô trabalhando contrária a ela, né? Então, a gente tá nesse momento também que é um tanto quanto imediatista, vamos dizer assim, e isso não combina com construção de marca. Apesar que é um paradoxo, né? Porque se você não faz no hoje essa gestão dessa marca de uma forma, assim, como ela sendo a prioridade, né, e você coloca na frente aquele resultado mais imediato, em detrimento desse que influencia no agora, influencia no médio prazo e vai influenciar lá anos para frente, a gente tem essa bagunça aí, essa comunicação mais genérica, essa briga muitas vezes por preços, ou porque tem a melhor promoção, ou porque quem paga mais para aparecer na frente das pessoas. Então a gente está num momento assim, um tanto quanto diferente. Eu diria que menos criativo também, além de tudo, né? Menos criativo, mas que é muito imediatista. Isso é ruim. Isso é ruim pro futuro das empresas mesmo, né? Porque a gente só olhar pro hoje, sem pensar o como hoje, porque o hoje é que constrói o amanhã. Então, se eu só foco no hoje, olhando pro passado para ver o que deu certo para replicar o hoje, que futuro que eu vou construir, né? Que direção que eu tô seguindo. Então, esse é outro ponto que é bem importante pra gente considerar também. É aquele, né? Da confusão de marcas. Aquele raciocínio de, a gente não tem tempo para isso agora. Mas quando a gente vai ter tempo, né? A gente não tem agora, tudo bem. Podem ter outras coisas acontecendo que também precisa da atenção. Precisa do tempo. Mas a gente não tem tempo para isso agora, pode ser que então você não vai precisar ter tempo daqui a pouco. Porque simplesmente... Você vai ficar sempre enxugando o gelo. Sim, exatamente. Sem perceber que ao tomar esse cuidado um pouquinho maior com a marca, com a mensagem que está sendo passada, você vai facilitar a sua venda, inclusive no hoje. Né? Assim, não é algo que vai dar resultado só daqui a meses ou anos, não, é no hoje mesmo. Né? Então, no mundo saturado de informação que a gente tem, faz todo sentido realmente encontrar o diferencial e comunicar esse diferencial, não só comunicar uma vantagem maior para as pessoas, né? Olha, me compra agora, porque agora eu tô melhor do que o concorrente. Senão você vai ficar nessa eterna briga pela mesma coisa, né? Você, olha, eu tô brigando com o meu concorrente pelo mesmo espaço, sendo que eu posso me colocar aqui, sendo diferente, trabalhar num oceano azul e ter muito mais vantagens por causa disso. Exatamente. E só para incentivar, né, o pessoal a realmente investir em marca, entender para que caminho seguir desde o dia 1, a gente tem uma outra história aqui que é um case bem interessante, né? Então, mostrando que é inclusive possível vender um produto que nem água, literalmente. Literalmente, você criar fãs em torno de um produto tão comum como esse, que não tem diferenciação, né? Não tem como você diferenciar uma água da outra. Não tem. Gente, pode falar assim, vem da fonte lá da Noruega. Né, que desce as montanhas. O gosto é igual, o cheiro é igual, a aparência é igual. Então, assim, não tem nenhuma diferenciação no produto. Aí, o que você faz, né? Aí fica difícil. Se você não tem uma marca. Então, tem esse case que é muito interessante, que é o ex-diretor criativo da Netflix, que chama Mike Cesario. Ele teve uma ideia. Ele olhou pro mercado, né? E ele é um publicitário. Ele falou, por que um produto como a água, que é um produto saudável, ele é vendido de uma forma assim tão chata, né? Então, a comunicação de todas as marcas que estão, né, as maiores marcas desse mercado, elas sempre focam como a água é saudável, o como a água faz bem. E ele falou, se eu pegasse essa ideia de deixar essa comunicação mais divertida, então fazer algo mais parecido com o que faz uma marca de salgadinho, uma marca de doce, ou seja, porcaria, que tem geralmente uma comunicação até mais divertida. Se eu fizesse mais engraçada, se eu fizesse uma comunicação como essa, que atrai, que né, gera a atenção das pessoas, inclusive para um público que
tradicionalmente não consumiria água, porque todo mundo consome, né? Mas que não é o estereótipo associado à água. Geralmente ele até brinca, né, que são muito mais as mães praticantes de yoga, que sempre aparecem nas campanhas. E por que não fazer, por exemplo, o público que gosta de heavy metal, a galera que não teria uma coerência ali com esse tipo de comunicação. Então, ele não criou o produto, ele foi lá e criou uma campanha nesses moldes, né? E criou uma marca chamada Liquid Death. Então, sem ter uma latinha, ele literalmente só criou uma cap desse produto, fez uma campanha investindo super pouco, mas já com a ideia de como que seria a marca, qual que seria o diferencial dela, como ele iria comunicar, qual que é a história, qual que é a logo, qual que é o nome. A marca, ela existia... O diferencial que a gente tá falando. O diferencial, tudo. Desde o dia 1, ele sabia quem era, né? Quem era a marca, qual que era o significado dessa marca. E criou uma campanha para divulgar essa marca, desse produto que até então não existia. E aí a campanha, que ele investiu inclusive super pouco, viralizou. E aí sim, depois que ele conseguiu, através das redes sociais também, né, chamar mais atenção para a marca, o pessoal enlouquecido, criou-se uma tribo em volta dessa marca. Aí não teve jeito, ele realmente conseguiu fazer com que os investidores finalmente dissessem sim para ele e investissem de fato para colocar esse produto no mercado. Então esse produto, que é água enlatada, ele já nasceu sendo um sucesso, porque a marca chegou antes. A gente não tá, aliás, abrindo um parênteses, a gente não tá dizendo que o produto mas ele não é tão importante quanto a marca. Né? O que a gente tá falando aqui é que um produto, muitas vezes, que não tem um diferencial em si mesmo, e a maioria dos produtos hoje não vai ter, porque a gente já inventou tudo que tem para inventar, que a marca, e inclusive marcas que têm esse apelo de construir comunidade, como a Lola, né, como você citou, Van, elas são as marcas que vão ter sucesso aqui no século XXI em diante. Ou pelo menos até onde a gente alcança ali de enxergar que esse é o perfil das marcas que vão conseguir realmente chamar atenção. São aquelas que não ficam só falando, mas que fazem um diálogo. Então, que querem saber o que o consumidor está achando do produto, querem fazer algo divertido para o pessoal interagir. E aí a gente tem esse caso da Liquid Death, que é fantástico, que mostra que uma marca que já nasce com uma intenção clara do dia 1, ela tem muito mais chance de ser um sucesso no agora e lá pra frente também, né? Sim. E o produto é tão importante quanto a marca, como a gente disse, mas afinal de contas é água. Uhum. É água. Exato. Porque as pessoas estão acostumadas a pagar pouco pela água. A gente tem as marcas muito chiques, vamos dizer assim, de água. Mas, no geral, as pessoas estão acostumadas a pagar pouco, porque a água é como se a gente tivesse água em todos os lugares, né? Então, parece que aquilo não é valorizado. Como que eu vou cobrar caro por uma coisa que não tem valor? A marca gera o valor. Exatamente. Então, toda a construção que ele fez ali de marca, a imagem da marca vale. E é isso que gera o valor para que algo que as pessoas podem simplesmente negligenciar. Falar, água? Não, essa é diferente. E a galera que é fã da marca diz que a água é mais gostosa. Como se fosse possível. É outra coisa que a gente esqueceu de falar. As pessoas falam que a água é melhor. A gente ainda não provou, né? Não sei se é vendida no Brasil, acho assim, que não. Sem importação. Eu acho que não. Um dia a gente vai provar e a gente conta. Mas dizem que é uma água mais gostosa. Então, é o poder do subconceito da marca. É o tal do homo lá que lava melhor, que lava mais branco. Que a gente acha mesmo. Eu duvido. Pra mim é água. Com certeza. Mas então, mostra que assim, que a galera que tá envolvida com a marca, ela realmente ela se torna um comprador fiel, não só um fã fiel, né? Um comprador fiel. Você dificilmente vai ver alguém que gosta muito dos produtos da Apple, por exemplo, trocando por um Samsung. Eu desconheço esse ser humano, assim. Eu não sou fã da Apple nem nada. Mas as pessoas que eu vejo ao meu redor que usam, por exemplo, o Apple, só usam o Apple. Inclusive porque passa uma mensagem, né? A própria marca passa uma mensagem para as outras ali, de você estar usando e tudo mais. Então... Que seria outro case, né? Total. E agora, a gente tem, né, Van? A gente já falou um pouquinho disso lá atrás. Aquelas marcas que dão
ou dar uma escorregada ali de eu não sei pra onde eu vou, e aí eu vou construir o meu Frankenstein, né? Um puxadinho daqui, um puxadinho dali, uma hora eu vou pro lado, outra hora eu vou pro outro, e tem aqueles erros, assim, clássicos, né? Infelizmente não é tão incomum, de uma marca que já é uma marca consolidada, já é uma marca que existe há muito tempo, tem uma comunicação muito clara, tem um público muito cativo, mas às vezes você pega aí uma equipe de marketing no meio do caminho que quer ser diferentona, que quer fazer algo que não foi feito antes, ou... Quer reinventar a roda. Exatamente, quer reinventar a roda. E nem sempre, aliás, na maior parte dos casos, reinventar a roda fazendo um... Porque não é nenhuma mudança de posicionamento aqui, é simplesmente uma mudança até ideológica da marca, de você fazer isso de uma forma brusca, de uma hora para outra, com um público que não está preparado e não quer isso, pode ser um tremendo problema. Que é um caso aqui que rolou faz pouco tempo, está rolando, na verdade, né, que é o da Budweiser. Eles têm uma marca que chama Bud Light, e eles usaram para divulgar essa marca a imagem de uma mulher trans nas latas, né? Então é uma influenciadora trans muito conhecida nos Estados Unidos, e eles usaram a imagem dessa influenciadora para servir ali de estampa nas latas dessa nova marca, que na verdade é uma marca que está ligada à marca original, a marca mãe, que é a Budweiser, né? Então, assim, isso deu certo? Não, claro que não. No público, qual é o público da Budweiser, Van? É o Texas. É o Texas. Aquele americano super tradicional. É o Arizona. Preconceituoso, muitas vezes, que não aceita